boa noite. Boa noite, Daisy. Seja bem-vinda. Boa noite, Gênesis. Muito obrigada. Passa um filme assim na cabeça quando vê várias fotos desse jeito. Muitos, muitos. Cada foto dessa tem uma história, né? E olha que é só um pedacinho, assim. Mas é diferente até a gente olhar, eu olhar e lembrar de cada foto dessa aí, né? Cada história. É muito legal. Bom, o objetivo do podcast do Será Se Pode e Deseja é justamente isso, né? As histórias. Eu percebi que as histórias estão conectando as pessoas. É por isso que a gente está conseguindo, eu acho que uma audiência tão legal, né? Que a pessoa ela não vem para falar só de trabalho, assim, ela vem, faz parte contar a história do trabalho, dos projetos e tudo, mas gera uma conexão, né? Eu lembro muito do podcast que a gente fez com o Edson Magno, que foi um dos convidados aqui. Então, tem muita gente que dizia assim depois do podcast: Cara, eu não sabia que era assim, que foi assim para ele chegar até onde ele chegou. Então, para a gente começar primeiro, bem legal, vou pedir para tu se apresentar para a gente, mas eu quero que tu se apresente de duas formas diferentes. Por quê? Porque a maioria dos convidados que vieram aqui são pessoas que eu já tenho uma intimidade maior, né? Já conheço assim há mais tempo. Então, eu te conheço, acho que tu me conhece, mas tudo muito por alto. Então eu conheço um pouco da Daisy assim de fora, que é o que as pessoas talvez conheçam, né? E é até chato porque é onde a maioria das pessoas julga, né? Independente do que ela acha que sabe. Então eu vou pedir para tu te apresentar como as pessoas te conhecem. E aí depois você se apresenta quem é a Daisy de fato, a Daisy mãe, a Daisy família, a Daisy do dia a dia. Tá bom. Bem, então, geralmente, até eu já vi alguns contatos, né? Quando as pessoas pedem meu número no grupo, geralmente está assim, Daisy da assistência. Né? Porque minha profissão é assistente social, então eu trabalho hoje dentro da Secretaria de Assistência Social desde 2017, na verdade, né? Então eu sou, digamos assim, conhecida na cidade pelo meu trabalho, pela minha função, né? E é isso que você falou, a gente não se resume só a isso, né? Só ao trabalho. Mas aqui em Prainha eu sou conhecida como a Daisy da assistência, a Daisy assistente social, né? Isso para mim é bom também, né? Porque mostra que o meu trabalho, às vezes, ele se sobressai, eu acredito que na maioria das vezes de forma positiva, né? Mas é isso, eu não sou só isso, eu não sou só assistente social. E, assim, em algum momento isso até me causou um conflito interno, porque teve sim, os primeiros acho que 2 anos que eu trabalhei aqui, eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair, meu filho era pequeno, e isso me gerou alguns conflitos mais comigo mesma do que, enfim, qualquer outra pessoa. Mas eu sei também que era um momento que eu precisava me dedicar, né, mais ao meu trabalho, àquilo que eu tinha como objetivo de fazer profissionalmente aqui. Mas, assim, depois eu tive essa necessidade também de ver que não é só isso, que eu não sou só a Daisy assistente social, né? Eu não, eu sou a Daisy filha, né? Sou a Daisy mãe, sou a Daisy esposa, a Daisy mestranda, a Daisy concurseira, é, a Daisy que adora dançar, se divertir também, adora ver algumas séries. E sou fã de Sandy Júnior até hoje. Amo de paixão, né? Eu tenho um lado menina, né? Que não são muitas pessoas que conhecem, né? Acho que às vezes o próprio trabalho exige que a gente tenha, né? Assim, mais uma seriedade e tudo mais. Mas não digo nem que no trabalho eu sou uma coisa e fora dele sou outra. Não, não é isso. Eu acho que são situações, né? E locais que pedem que a gente tenha posturas diferentes. Então é isso. Nossa, que legal. Agora já dá de conhecer um pouco mais da Daisy. Daisy, tu moraste o tempo todo aqui na cidade, aqui em Prainha? Não, eu morei em Prainha até 15 anos, foi. Meus 15 Até anos. a época do ensino médio. E, tava saindo, né, do ensino fundamental para o ensino médio. Fui colega do Edson, a gente estudou, acho que desde a segunda série até a oitava. Então, conheço, né, a história dele, ele conhece a minha. E realmente, assim, é uma história muito inspiradora, né? Então, eu estudei o meu ensino fundamental, a minha base, né? Ela foi toda aqui. E até então estava tudo certo, quando eu tinha 15 para 16 anos, nunca tinha, máximo que eu tinha chegado era até Santarém. Então, meus pais, estava tudo certo para eu ir, para a gente estudar em Santarém, eu e minhas primas, que
que são irmãs, né? Só tenho irmãos homens. E elas, assim, eram minhas irmãs, a Elane e a Eliane. E até então tava tudo certo, né, pra gente ir em Santarém, morar pra lá, porque, né, almejava, sempre quis estudar. Minha mãe sempre me incentivou, assim, na verdade, aquela coisa, eu sempre dizia, a única coisa que eu vou deixar para você é o estudo. E eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma ótima aluna, é isso aí. Né, os professores podem confirmar, sempre gostei de estudar, uma coisa que me dava muito prazer. Tanto é que quando a mamãe queria me castigar de alguma coisa, não era assim, ah, tu vai ficar sem TV, tu vai ficar. Não, para mim, o pior castigo, a pior coisa que ela poderia, a pior ameaça, entre aspas, era eu vou te tirar da escola, você não vai mais estudar. Então, isso para mim, assim, era a pior coisa que poderia acontecer comigo, né? E só que aí não deu certo, tipo, faltando poucos meses para a gente ir para Santarém, a minha prima mais velha que já morava, tinha uma certa estrutura lá, teve uma oportunidade de ela ir para Manaus e ela foi. Então a gente tinha 15 para 16 anos e a gente precisava ter alguém mais velho responsável pela gente, né? E aí no primeiro momento a minha tia não, as minhas vão. Aí a mamãe não, na verdade meu pai não queria, né? Minha mãe também não, por ser mais distante. E por eu nunca ter ido tão longe, né? Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. Eu pedi mesmo, assim, um voto de confiança, né? Que eu não iria decepcioná-los, que eu iria para lá com um objetivo. E assim eu fiz, né? A gente foi em 2004, janeiro de 2004, eu me mudei para Manaus. Fiquei lá por 9 anos, né? Estudei o ensino médio, fiz a faculdade também, tudo lá. E depois eu retornei para cá, né? Não porque eu queria, mas assim, naquele momento, né, foi uma questão de necessidade, de, enfim. E depois, aí eu conheci meu marido, né, nesse período que eu vim para cá, a gente começou a namorar e tudo mais. E a gente morou um tempo em Santarém, eu já estava formada, e aí apareceu uma oportunidade de um primeiro emprego, né? Que foi na cidade de Oeiras do Pará. E eu fui para lá, morei lá por quase 3 anos. E é uma cidade que mora no meu coração, assim. E é isso. E aí depois surgiu a oportunidade, né, de eu vir para cá, porque o meu sonho profissional era vir para cá. Né? A gente até teve outras oportunidades em outras cidades, até com salários melhores, condições melhores de trabalho. Mas é como se fosse uma missão, sabe, que eu tinha. Eu sempre falava isso, inclusive na faculdade. Na verdade, por onde eu ando, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou de Prainha. Eu explico, eu abro o mapa, mas onde é? Como Não, é que vamos lá, chega? como é que chega? Eu faço questão, né? Hoje eu estou fazendo um mestrado e lá todo mundo sabe que eu sou de Prainha, todo é aquela coisa. Então, assim, e eu sinto muito orgulho, sabe, do trabalho. Eu me sinto completamente realizada com aquilo que eu já fiz aqui junto com a minha equipe, com a oportunidade que eu tenho de fazer isso. E aí as pessoas às vezes até se espantam e dizem assim, ah, quantos filhos de prainha não saíram e não voltaram para contribuir e tudo mais. Às vezes tem aquelas pessoas que optam por não querer e às vezes não tem a oportunidade, né, de vir, de contribuir, mas eu vejo que ultimamente isso tem até é, tem até mudado um pouco, né? A gente vê aí quantos médicos, filhos de prainha, que têm retornado para cá para dar a sua contribuição, né? E eu acho que isso é muito prazeroso, né? A gente poder, claro, sempre dizem aquela coisa, santo de casa não faz milagre. A gente não faz milagre, mas a gente pelo menos tenta mostrar o caminho para que o milagre aconteça, né? Então, há frustrações, há limitações, mas há muita realização, assim. E eu acho que é por isso que eu sou muito feliz aqui, né? Muito feliz com o que eu já fiz. Minha cabeça assim não para, eu tenho muitas coisas para fazer também. Mas algumas coisas elas pela própria estrutura e condição da nossa cidade, elas não dependem só da gente querer, né? Mas é isso, eu tenho galgado esse caminho, espero ainda continuar por um tempinho, então é, é isso. É bacana. Eu não sou prainense, eu sou santareno, né? Então, quando surgiu a oportunidade do primeiro emprego também, para mim, assim, eu lembro que eu queria muito sair para trabalhar. Não importava onde eu ia trabalhar. Claro que eu queria trabalhar perto de casa, né? Morando em Santarém, eu queria trabalhar em Santarém.
E aí eu vim para Prainha em 2015, que eu cheguei em Prainha. Aí passei 2 anos trabalhando aqui, fiz muitas amizades, claro. E foi assim, eu me senti muito reconhecido pela minha profissão, pelo que eu desempenhava. Mas era contrato na época, né? Terminou em 2017. Aí terminou o contrato, eu ainda fiquei um tempo trabalhando assim pelo município. Acho que foi a primeira vez que eu disse assim, cara, acho que o que eu faço tem uma diferençazinha, porque eu fui procurado, né, para continuar trabalhando no município, né? Como eu ia ficar desempregado, eu digo, não, beleza, eu vou aceitar. Mas aí eu passei uns 6 meses e voltei para Santarém. Aí passei 2018 e teve o concurso, já do estado. Aí eu fiz o concurso, fui aprovado. E aí eu lembro que quando eu fui me inscrever no concurso, aí eu não quis me inscrever mais para Santarém. Aí eu me inscrevi para a URI de Monte Alegre. Quando eu fui aprovado no concurso, que eu cheguei na URI de Monte Alegre, aí eu disse assim, ó, eu quero minha carga horária lá em Prainha. É até uma coisa engraçada que o pessoal fala quando a gente não é prainhense, né? Quando tu vem pra Prainha, o pessoal diz assim, comeu o acari de Prainha, já era, né? E aí fiquei. Então, eu acho muito legal, assim, essa contribuição que tu falou, né? Estudar, saiu, estudou. Não, meu local é lá, eu quero voltar para fazer a diferença lá. Tu sente que tu faz a diferença hoje? Eu sinto. Eu não tenho modéstia de falar, não, assim. Acho que são poucas coisas que eu não sou modesta, sou muito modesta. É isso, assim, do meu trabalho, eu sei do valor, eu sei o quanto que a gente já avançou. Claro que as conjunturas maiores, enfim, que o Brasil passou ultimamente, a política de assistência social, ela foi bastante sucateada, ela foi reduzida ao programa de transferência de renda, e não é só isso, então é uma luta. Mas assim, eu vejo que a gente conseguiu avançar, né, em algumas coisas. Trabalhar com assistência social não é caridade, eu não faço caridade, né? Eu não tenho um diploma de caridade, eu trabalho com garantia de direitos. E é muito difícil a gente lidar com isso na terra que a gente mora, porque às vezes as pessoas confundem, né? Por me conhecer, conhecer minha família, então acho assim que elas podem ser favorecidas por isso, por ter essa aproximação. E eu não trabalho assim, né? E isso é muito difícil a gente dizer não para as pessoas, mas eu acho que se a gente não fizer assim, não explicar como é o trabalho, com o que eu trabalho, o que eu faço, aí realmente é só botar uma dama de caridade lá que vai conseguir fazer. E não é, não é assim, né? Então vamos aproveitar a deixa que tu destes aí da questão do trabalho da assistência social. O que é que faz um assistente social? Qual que é a responsabilidade desse profissional? Principalmente do que tu já faz aqui no município, né? Então, o assistente social ele vai trabalhar, né, na coordenação, na execução, né, das políticas públicas em especial, né, mas existe assistente social que trabalha também na iniciativa privada, e ele vai trabalhar com a viabilidade da garantia de direitos, né? A gente diz que a gente trabalha com a classe trabalhadora. Nós também somos classe trabalhadora, mas a gente vai trabalhar na viabilização, né, dos direitos da população. Então, aqui, a minha, desde o meu primeiro emprego, né, eu fui trabalhar já inserida dentro da política de assistência social. Então, meu primeiro trabalho foi dentro de um CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que a gente vai trabalhar, vamos comparar assim com o que as pessoas têm mais familiaridade, né, com a área da saúde. Então, que a gente tem a proteção social básica e a proteção social de alta, média e alta complexidade. Então, por exemplo, se você está ali no seu bairro, né, tem uma UBS. Então, se você está, né, você ou seu filho tem uma situação que não é grave, né, você vai buscar aquela UBS ali, é um atendimento básico. Mas se você, por exemplo, tiver uma doença mais que necessite de uma especialidade, né, que necessite de uma intervenção assim mais especializada, então você vai procurar o hospital, você vai ser encaminhado para o hospital regional, né? Então, na política de assistência social também é assim. O CRAS, ele trabalha com a atenção básica, né, para a população. Então, os serviços básicos, que são o atendimento do cadastro único, né, falando de realidade, o atendimento do cadastro único, que vai dar acesso aos programas, né, de transferência de renda, o Bolsa Família, o BPC, né? E tem a média complexidade hoje aqui no município também, que é o CREAS, né?
que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, dentro desse centro, aí não, você já vai ter as situações, né, um pouco mais graves, então as situações de violência, todas as situações, na verdade, de violação de direito, seja ela de criança, de adolescente, de mulher, de homens, da população LGBT, de idosos, né? E o assistente social, ele faz parte, né, dessa equipe técnica, então ele vai atuar tanto de forma individual, né, traçando o perfil socioeconômico dessa família, né, conhecendo a realidade social dessa família e ver de que forma é uma profissão interventiva, a gente não é uma profissão contemplativa, que a gente vai escutar e simplesmente não, a gente vai buscar uma forma de intervir para que essa família ou esse indivíduo ele possa ter aquilo que está dentro do nosso leque de direitos, ele possa ter acesso a esse direito, né? Então, nós somos também facilitadores de direito. Né? Hoje eu estou num cargo de gestão, então estou mais próxima à gestão, mas quando eu cheguei aqui eu fazia de tudo um pouco, só no CREAS não atuei no CREAS, mas era no CRAS, era nos serviços de convivência, era lá dentro da gestão, né? E hoje não, já estou mais nessa parte, né, junto com a secretária, trabalhando mais nessa parte de coordenar, que também é uma atribuição do assistente social. E tem umas particularidades ali de desafios, né? Daquelas fotos que tu mandaste ali, tem uma que tu tá andando assim, tipo, numas pontes, saindo de casas, tem toda essa etapa aí também do processo de Sim, visita. e trabalhar em prainha é bem difícil, né, da gente fazer qualquer política, na verdade, qualquer política pública, mas a de assistência social é muito complicado, porque você tem as dimensões do município, elas são muito grandes, né? E o recurso, isso é uma crítica que eu sempre faço. Já tive a oportunidade de participar de conferência nacional e eu tive essa fala. É, o recurso ele é muito, ele não é, ele é igual, né? Porque hoje o recurso ele é por porte, né? Então o município, nós somos o município porte 2. E aí até assim, né? As pessoas às vezes não sabem a importância do censo que foi feito agora. Ele é extremamente importante porque ele vai repercutir, né, nos nossos recursos para todas as políticas. Hoje a gente pode estar recebendo um recurso para 29 mil e eu imagino que a gente tenha aí próximo de 40 mil habitantes. Então, assim, você tem um recurso para 29, mas você tem que trabalhar para 40, é muito difícil, né? Então, assim, é um recurso muito desigual, porque, por exemplo, aqui nós temos 29 mil habitantes, mas uma cidade lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela tendo 29 mil habitantes, ela também vai receber o mesmo recurso. Mas essa cidade provavelmente vai ter saneamento básico, vai ter estrada boa, vai ter um carro bacana para te andar, que não é a nossa realidade, né? A gente acontecer alguma coisa, tem que ir lá no Pacoval, tem que ir lá no Alto Guajará, né? Mas o recurso que vem, ele não é, às vezes, suficiente, eles não têm esse olhar, né? Não é para a prainha, é para a Amazônia, né? Esse recurso, ele é meio desigual, então, assim, é muito desafiador, né, se fazer, e a gente sabe que Prainha, um município de Prainha, não é só a sede. E esse é um dos grandes desafios, né? Nós temos mais de 100 comunidades rurais, entre Ribeirinha e essa parte aqui, né, da margem esquerda. Então é muito desafiador, né, fazer. Eu acho que isso acaba que frustra a gente, porque a gente não consegue, né, atender. E as necessidades, elas existem, né? É outra foto aí que me lembrou, quando eu estava paramentada trabalhando na pandemia, né? Eu acho assim que foi assim onde ficou mais escancarado essa deficiência, né? Em todos os sentidos. Eu acho que também a pandemia, na verdade, ela só revelou, né, o que já estava posto, né, mas que a gente às vezes tenta dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Isso principalmente com as políticas públicas, né? Acho que ficou tudo muito exposto, não surgiu na pandemia, já estava aí, acho que só mostrou a ineficiência, né, e a necessidade de um investimento maior. O pessoal entender, para quem assiste a gente, eu sempre toco nesse ponto. Mas as outras cidades também têm comunidades, têm colônias. Só que aqui é a questão de você pegar lancha, pegar barco, aí depois você chega lá, vai pegar uma estrada. Eu já fiquei sabendo de umas situações que você desce
pega um casco para atravessar e vai. Então, eu acho até interessante, porque o Pacoval é muito mais fácil o acesso para Santarém do Sim, que para Prainha, né? sim. Então, é meio difícil de entender. Parece que alguém pegou um mapa e fez assim, botou um disco em cima, circulou e disse, olha, daqui para cá é Prainha. E É, lá estava o Pacoval, esqueceram do acesso, né? Então fica difícil, porque o próprio município querendo dar assistência é difícil para chegar, e o pessoal da comunidade entende que seria mais fácil um acesso por Santarém, por exemplo, né? exatamente. É. Então, a gente trabalha com umas complexidades aí, né? Eu fico pensando assim, pelo meu ramo de atuação, que eu sou professor do estado, tudinho, mas só que eu dou aula para comunidades aqui, Jatuarana e Cupim. Então a gente pega, até fiz um Reels uma vez no Instagram, né, mostrando esse trajeto. No verão é bacana, é bom, Aí agora vai né? começar. Agora quando chega no inverno, tem aquela ponte lá, não sei se tu sabe o nome, eu esqueci, acho que é Jauari, Uhum. que tu Que é passa lá agora, uma pessoa que não é da região, se for no verão e passar naquela ponte, ela não acredita que é a mesma no inverno, que é né? a mesma no inverno, que a água transborda por cima daquilo que carro não tem acesso para o outro lado, não passa. É, ó, por exemplo, quando a gente faz cadastros é, do cadastro único, né, que a gente precisa aí a cada 2 anos as pessoas precisam atualizar. Então a nossa equipe ela passa praticamente o ano todo, né, se deslocando para as comunidades, sabendo dessa necessidade, dessa dificuldade da população acessar o CRAS, né? Então a nossa equipe sai, mas aí a gente tem toda também uma estratégia, porque tem comunidades que o acesso é dificílimo no inverno, assim como tem comunidades que o acesso é dificílimo no verão. Então a gente tem que ter todo esse planejamento. Por exemplo, esse ano nós vamos iniciar, tem que fazer novamente, né, o cadastro, o recadastro. E aí tudo isso, esses fatores, né, essas realidades, às vezes as pessoas da nossa própria cidade, elas desconhecem. Agora você imagina quem está lá dentro de um gabinete que não tem noção, né, de nada, faz uma lei qualquer sem conhecer a realidade da população e acha que está tudo incrível e não é assim, né? E aí é muito, muito, muito desafiador. Eu perco o sono, eu me estresso, enfim, né? Mas eu acho que é isso. A gente cada dia a gente tem buscado avançar, né? Eu digo assim que a assistência social é tipo uma cachaça mesmo. Você toma e vicia, porque não é uma política fácil, né, de lidar, não ganha bem, não tem nada disso, não é nada glamouroso. Ser assistente social não é nada glamouroso, né? Mas assim, as satisfações, né, quando você vê um usuário seu tendo acesso ao direito, que às vezes para outras pessoas pode não significar nada, mas para ele é tudo, né? É aquilo que vai mudar a vida dele, ele ter acesso, uma pessoa deficiente, uma pessoa idosa, que vai ter acesso a um salário mínimo, aquilo ali é dignidade, né? E aí, quando a gente vê que a gente conseguiu possibilitar isso, vencer as burocracias para que essas pessoas tivessem acesso a isso, não sei nem explicar, só quem vive, quem passa ali, né? Enfim, outras coisas que o trabalho, você, né, como professor, com certeza, quando vê um aluno seu sendo aprovado no vestibular, foi seu aluno aqui, você vê ele fazendo outra coisa, com certeza deve ser comparável a isso, né? Quando ele faz um agradecimento, alguma coisa É, assim, sempre tem isso também. exatamente. Mas agora tu tá continuando esse trabalho da ciência social, agora tu tá, tipo assim, tu falou ainda agora. Não, olha, eu reconheço o meu trabalho e tal, eu sei que eu já tenho méritos aqui, mas tu não parou nisso, né? Tá aí numa qualificação agora, um mestrado, tá fazendo onde? Manaus? Isso, olha só minha história com esse mestrado. Quando eu estudava, né, serviço social não era a minha primeira opção. Quando eu era criança, primeiro eu queria ser fazendeira, né, porque era a nossa realidade aqui. Para mim, assim, eu olhava, parecia assim que aqui em Prainha as únicas pessoas que tinham dinheiro eram as famílias que tinham fazenda, gado e tal. Eu acho que não era nem só pela questão de dinheiro. Eu tinha vontade de viajar desde criança, tinha vontade de viajar, de conhecer lugares e sonhava e tal. E a minha mãe era professora, né? O meu pai era padeiro. Então a gente teve uma infância muito
muito feliz, né, mas muito limitada, né. Então, eu falava que eu queria ser fazendeira, que eu queria ter muito gado e tal, tal, tal. Depois, com o tempo, a minha mãe foi trabalhar no fórum, né, aqui em Prainha, e e aí eu via ela trabalhando e os magistrados, né, que ela trabalhava também, eu admirava, eu achava aquilo bonito, né. E aí eu coloquei na minha cabeça: "Não, eu quero ser juíza também", né. Então, assim, desde quinta série, assim, eu já estava na minha cabeça: "Eu vou fazer direito e eu vou trabalhar". Minha mãe me levava lá para o fórum, eu conversava com o juiz, com juíza e tal, eu falava que eu queria, eles me incentivavam, então isso na minha cabeça estava muito claro. E aí, quando eu fui para Manaus, me preparei, né, fiz cursinho e tudo mais, primeiro vestibular, bomba. Aonde eu zerei física, fui ótima. Matou o professor. Ótima em tudo que é disciplina, né? Enfim, chegou na física, simplesmente eu não podia zerar. Se eu zerasse, eu estava fora do vestibular, e foi o que aconteceu, né? E aí eu fiquei bem mal, assim, porque na época eu sempre estudei em escola pública, né? Mas eu estudava numa escola assim, boa, era pública, né? Mas era referência lá e tal. Tipo, a gente demorou para conseguir a vaga e tudo mais. E aí, só que assim, eu via que não era o suficiente para eu conseguir. E assim, era muito claro na minha cabeça também que a minha mãe não ia ter condições de pagar uma faculdade, né? Acho que na época não tinha ainda negócio de ProUni, essas coisas, acho que não. Então, assim, não tinha jeito, eu tinha que passar numa universidade pública. E aí eu tinha uma conterrânea daqui que fazia um cursinho muito bom, ela tinha acabado de passar em direito. E a gente foi lá conversar, né, com o dono do cursinho, ele deu tipo desconto. E aí, só que assim, a escola que eu estudava, essa escola que era pública assim, mas era boa, ela era um pouco distante de onde eu morava. Então eu gastava com passagem, gastava com lanche, não sei o quê. Aí, na época, esse cursinho era R$ 300. R$ 300 em 2006, 2006 era muito dinheiro para minha mãe, então, que ganhava um salário mínimo, né? Então, o que que eu decidi? Não, eu vou mudar para a escola daqui do bairro mesmo, que eu vou poder ir andando. E a mamãe foi contra, porque eu só consegui vagar à noite. Então, foi o terceiro ano que eu fiz isso. Eu me mudei para essa escola do bairro e eu estudava à noite e fazia o cursinho durante o dia, né? E deu certo. Não deu certo por direito, mas deu certo para o serviço social. Eu acho assim que, na verdade, o que eu buscava no direito, eu não conhecia a profissão de serviço social. E eu fui parar no serviço social por acaso. Aqui no Pará, não sei como é que chama, que tem aquelas provas no final de cada ano, né? É Acho o que é seriado, né? Procel, né? E aí eu fui fazendo essas provas também, né? Além do vestibular maior, fui fazendo essas provas. E aí tá. Quando chegou no terceiro ano que eu tive que optar já pelo curso, aí eu falei, não, acho que eu vou fazer letras. E aí, na época também, eu frequentava uma igreja lá, católica, um grupo de jovens, e eu comecei a ter contato com alguns assistentes sociais, porque a gente fazia visita em instituições e tudo mais. Também tinha essa visão, não, serviço social é caridade, né? Vai trabalhar com os coitados, com os pobres e tal. E aí o meu lado cristão pegou e falou assim: "Ah, eu vou fazer serviço social. Se nada der certo, eu vou fazer serviço social". E fui, fiz, passei super bem lá. E no direito, bomba de novo. Aí eu, realmente, então eu vou tentar. Eu queria entrar numa federal e a mamãe não ia ter como pagar, né? Então, tá, fui, comecei a fazer o curso, depois consegui uma bolsa, ainda fiz algumas disciplinas de direito, e aí realmente eu vi que, na verdade, não era o que eu queria no direito, que era buscar a justiça social, buscar a garantia de direito e tudo mais. Eu vi que, na verdade, isso não era na magistratura, né? Era no serviço social mesmo. E dentro, né, conforme eu fui seguindo o curso, eu fui me identificando muito com a docência. Então, entrei em grupos de pesquisa, né? Fui fazer um intercâmbio no Rio de Janeiro, estudei lá também, na Universidade Federal Fluminense, morei lá por uns meses, foi uma experiência incrível, maravilhosa, me agregou muito.
E aí, quando eu retornei, eu falei, não, agora eu vou, né? Já estava ali nos últimos semestres, vou me preparar para o mestrado. Eu colocava na minha cabeça assim, não, eu vou ser doutor antes dos 30 anos. Isso assim, era um objetivo mesmo. Mas aí, no meio do caminho, eu tinha uma pedra, né? No meio do caminho teve um assalto no meu último, olha, vou falando essas coisas aqui. Mas é até bom, porque isso já tem 12 anos que aconteceu, acho que quase 12 anos. E na época que eu vim para cá, surgiram muitos boatos, né? Aquela coisa, Sim, prainha sendo prainha. E eu tava assim, escrevendo o TCC, tava finalizando o TCC, e sofri um assalto muito horrível mesmo, que me traumatizou totalmente. Então eu não pensei assim, para eu sobreviver, assim, de todas as formas que tu imaginar, eu disse, eu tenho que largar isso aqui e ir embora. E foi o que eu fiz, assim. A minha mãe não sabia do assalto, e aí eu, né, tive que contar para ela e tudo mais, e ela, você vai embora daí hoje? Eu falei, hoje não tem barco, amanhã tem, então você vai embora amanhã. E foi o que eu fiz. Arrumei minha boroca, né, como a gente diz, Moroquinha. arrumei minha boroca e vim embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Na época, assim, eu fiquei isolada aqui um tempo, e aí surge aqueles comentários, né? O que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Mas, assim, foi onde realmente eu me reencontrei, me reconectei, criei forças, conheci meu marido, né? E depois retornei, passei 6 meses aqui, eu realmente me recuperei, me senti forte para voltar e terminar a minha faculdade. E aí, quando eu terminei meu TCC, fiz um concurso, passei, inclusive, nesse concurso aqui no Pará. E a UFA entrou em greve, a universidade entrou em greve. Foi a maior greve que a universidade já teve. Durou quase 7 meses. E eu simplesmente defendi meu TCC, né? Pude defender assim, escondida. Hoje a minha orientadora do mestrado é a mesma da época que a gente estava lembrando isso. Eu não pude levar ninguém para minha defesa do TCC, porque os grevistas assim estavam fiscalizando, né, e tudo mais. Então, eu apresentei numa salinha, assim, acho que até menor que essa. Passei, né? Então, como tudo estava em greve, eu não tinha nem como dar entrada em formatura especial, aquela coisa toda. Então, eu esperei, assim, quase um ano para eu me formar. Mas também, graças a Deus, deu certo, né? E aí, depois foi que eu voltei em 2012 para cá, fiquei um tempo, e depois a gente foi para, moramos em Santarém, até que apareceu a oportunidade do primeiro emprego. Então, e esse sonho do mestrado, ele ficou guardado, né? Porque assim, aquela não era mais a minha realidade. Eu passei assim vários anos sem ir em Manaus, vários anos mesmo, acho que 3 a 4 anos assim, eu não queria nem saber, né? E esse sonho do mestrado ficou guardado, o sonho da docência ficou guardado. E agora, em 2021, uma amiga, a Josiara, que já é mestra, é minha amiga de lá há muito tempo. E aí ela me mandou o edital, né, desse ano da Universidade Federal do Amazonas novamente. Ela falou, amiga, é a tua oportunidade. Eu, como assim? Todo o processo seletivo foi online, né? E é um processo muito difícil, assim, antes, né, porque você fazia o projeto, né, que já é uma coisa difícil de ser aprovado. Depois você tinha que fazer uma prova, né? Tinha análise de currículo, uma série de coisas. E naquele ano não teve nada, assim. Foi só o projeto, a entrevista para te defender o teu projeto. E era isso. O primeiro semestre todo foi online. Fiz, passei em segundo lugar. E aí, assim, todo o primeiro semestre que eu fiz, né, agora esse ano, foi online. Então, assim, quase fico louca, porque eu meti disciplina, porque eu sabia que eu não ia ter como estar presencialmente lá. Aí, esse semestre, eu fiquei fazendo só uma disciplina, que não teve como. E aí foi outro desafio, porque eu tinha que me deslocar, né, várias vezes para Manaus, assim, durante esse segundo semestre. E foi muito desafiador, mas eu venci. Graças a Deus. Agora já estou me preparando para qualificar, se Deus quiser, agora em março, e eu quero defender em dezembro. A minha dissertação é toda feita aqui, né? O meu objeto de estudo é a Secretaria de Assistência Social, é o que eu faço trabalho. Então, isso para mim assim, tem um prazer ainda maior, porque eu acredito que para mim nunca foi também.
tema, né, de dissertação. E já estou pensando no doutorado. E é isso, O se Deus importante é não quiser. parar, né? Continuar. Exatamente. Eu queria ter feito isso antes dos 30, mas eu estou com 35 e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Com certeza. E parabéns aí por continuar e não desistir, né? Eu voltei agora também a tentar após agora, né? Porque eu comecei a trabalhar, eu fiquei assim, eu tava até conversando com meu amigo esses dias com o professor Sérgio, que ele também é mestre já, né? E aí ele falava assim, mano, ai, eu não consigo mais pensar assim, em ter que voltar para uma sala de aula, para uma cadeira e tal. É porque eu acho que a qualificação, ela me parece que o sistema de qualificação, ele favorece muito a quem não está atuando e quem está mais disposto a só seguir ali na parte do estudo, né? Algumas coisas têm mudado bastante, como tu falaste agora. Talvez se fosse daquele mesmo formato, dificultaria, porque tu tá atuando, tu tem o trabalho ali, então parece que dificulta um pouco o teu acesso e da continuação. Bom, já falamos aí da Daisy, da assistência social. Onde é que entra a Daisy família agora? A mãe, a esposa, como é que foi essa? Só tem um filho, né, Daisy? Só um filho e 2 cachorrinhos. Olha, E aí 40 peixes. são três. Ou 43 com os peixes, então. Como foi esse teu processo aí? Foi dentro da graduação? Já tinha concluído quando tu virou mãe? Não, não, demorei a ser mãe. Demorei não, na verdade, tudo acontece no tempo certo, né? Tudo como tem que ser. Então, nesse período em que eu, né, retornei para cá por conta do assalto e tudo mais, então eu conheci meu marido. Eu até falo para ele assim, eu não sei como que você se apaixonou por mim, porque eu tava assim, acho que no momento mais depressivo, tudo assim, num momento muito delicado da minha vida, né? E, enfim, ele apareceu também, me ajudou muito nesse processo, né? E, e aí, assim, a gente casou em 2014, começamos a nos relacionar em 2011, casamos aqui em Prainha em 2014, a gente já não morava aqui, mas a gente fez questão, né, de celebrar que era um sonho que eu tinha também de casar, e principalmente pelas minhas avós, né, de casar aqui em Prainha, minhas avós foram minhas damas de honra, foi a coisa mais linda. Então a gente fez tudo aqui em Prainha. E aí eu engravidei, assim, antes inclusive de eu casar, né, eu já queria ser mãe, o Rani já tinha quase 40 anos, e a gente ficou tentando por quase um ano. E aí no momento em que eu decidi assim, não, a gente vai tentar mesmo engravidar e tudo mais, não vinha. As minhas primas, essas primas que são como irmãs, nesse ano todo mundo engravidou, elas engravidaram. Tipo assim, as amigas mais próximas a mim, todas estavam engravidando. Então eu tive uma certa crise. O que está acontecendo? E Sou aí, eu que não. médico, E aí, médico, e não sei o quê. Não, tá tudo certo, só não fica ansiosa, né? E aí, nesse meio aí, 2014, fazia 6 meses que a gente estava casada, né? Minha mãe descobriu um câncer de mama. E eu larguei tudo. Eu larguei de novo, larguei meu trabalho. Não larguei o meu marido, né? Porque não larguei no sentido de divórcio, né? Mas assim, fui, né? Ele ficou e eu fui. E aí tá, não, agora né, não tem como engravidar. Então, vá ao médico, voltar a tomar remédio. Não sei o que. Nesse negócio aí de esperar a menstruação vir para você tomar remédio, eu engravidei. Então eu era acompanhante da minha mãe, a minha mãe fez o tratamento e foi só assim que eu consegui voltar em Manaus, foi porque ela adoeceu e foi onde a gente conseguiu um tratamento mais rápido, né? E eu não, na verdade, eu não sabia, né? Ela fez a cirurgia, fez mastectomia e tudo mais, eu acompanhando ela no hospital, dormi no chão do hospital. Eu já estava grávida e não sabia. Aí eu ficava indo e vindo, né, para Belém, nessas idas e vindas num feriado de carnaval, eu engravidei. E aí, quando eu descobri, foi porque a gente estava completando, era aniversário de namoro, 4 anos, alguma coisa assim. E ele mandou entregar um buquê de flores para mim lá em Manaus, comprou na floricultura, não sei o quê. Peguei aquele buquê, quando eu cheirei aquilo, meu Deus do céu, que enjoo, que coisa, o que está acontecendo, né? Queria vomitar, assim, aí que eu fui, porque eu estava assim, totalmente voltada para minha mãe, não.
não me olhava, não. E aí que eu fui me tocar que eu estava, né, atrasada. E aí eu saí, lembro que eu saí para a farmácia, comprei lá uns testes de gravidez e fiz e deu positivo. E eu fiquei. A minha preocupação naquele momento era assim: como é que eu vou cuidar da minha mãe agora? Né? E aí nesse período foi que o meu irmão, né, o Davis, foi para lá. Na época ele era casado com a Flávia, a Júlia era pequena, e eles também, assim, largaram tudo aqui, porque chegou quando eu estava de 4 para 5 meses, aí é que a minha barriga começou a aparecer. Então, no hospital, eles não deixaram mais eu ser acompanhante, né? Porque eu escondia, meio que eu escondia. E aí eles foram para lá, né? Se mudaram para lá e tudo mais. E eu voltei, fui ter meu filho em Belém. E e aí deu tudo certo, assim. Também, meu filho hoje tem 7 anos, é uma criança assim maravilhosa, somos muito, muito abençoados, né, de ter uma criança como o Felipe. Foi extremamente desejado, né? E a gente tem os desafios, né, de cuidar, mas assim, a minha rotina ela não é fácil, né? Nunca foi desde de sempre, mas assim, eu sou muito, eu explico tudo pro meu filho, né? A mamãe faz isso, a mamãe faz aquilo, a mamãe tem, né, esse monte de função aqui também por você, né? Quando tem os nossos momentos, às vezes é muito, muito desafiador isso, porque às vezes quando é para eu ter meu momento com ele também, eu estou muito cansada. Eu sei que é um momento também, às vezes, que eu tenho que maneirar, né? Essas semanas do aniversário da cidade é loucura, assim. Por isso que chega Natal, final de ano, a gente procura sempre estar muito junto, porque a gente sabe que a semana pós tudo isso, para mim, é de muito trabalho, né? E é isso, mas assim, eu explico tudo para ele é muito consciente. Esse período que eu tive que me ausentar, que eu me ausentava mais, né, por causa do mestrado, foi muito, muito difícil, assim, várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram assim, várias vezes eu não queria mais ir, eu falei, vou desistir disso, porque eu vou ficar vários dias longe do meu filho, né, e ele é só uma criança. Mas assim, o meu próprio marido me incentiva muito, né? Ele quer que ele falava assim, no que adianta você estar aqui, mas você não está feliz, você está frustrada também, porque isso é uma realização profissional, pessoal, né? E vencemos, né? Mas é muito difícil. Criar um ser humano é muito difícil. Tu que é pai agora sabe que é muito, muito difícil, né? A gente formar o caráter de uma criança, dar limites, né? É muito difícil. Mas eu acho que a gente está saindo bem. Essa parte do limite é a parte mais difícil, né? É, Porque a gente fica chato, né? A gente fica rabugento. rabugento, mas é a nossa obrigação de pai, né? Acho que tem que ser assim. Eu tava até vendo um vídeo um dia desse de uma moça no Instagram e ela fala que nós temos a geração que tem mais liberdade para tudo e é a geração mais depressiva, justamente porque falta de limite. A gente acha que pode tudo e pode fazer qualquer coisa, então é fácil se satisfazer e satisfazer os prazeres, sendo que o grande charme da vida é você lutar para fazer sempre mais, né? Ter mais liberdade. Quando tá tudo muito fácil, que tu consegue fazer tudo de qualquer jeito e simples, perde aquele saborzinho assim. É. Então a gente está vivendo essa geração de mais liberdade e ao mesmo tempo cada vez mais jovens depressivos, né? Então eu tento ter esse cuidado. Então, olha, eu vou pedir para tu olhar para essa daqui e mandar uma mensagem pro teu filho lá, pro teu esposo, né, que vai estar te assistindo. Ele tava doido para ver eu me deixar aqui. Mamãe, eu não posso ver você sendo famosa. Eu falei, meu filho, ele falou desse jeito. Meu filho, olha, a mamãe tá aqui mandando um beijo para você. Você sabe que você é o amor da vida da mamãe, que você é uma criança muito especial. Todos os dias a mamãe faz questão de dizer isso para você não esquecer, né? O quanto que a gente te ama, que a gente faz tudo por você, para você ser muito feliz, para você ser uma criança alegre, feliz. E é isso, a mamãe te ama muito. Mano, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Tem a Daisy vai falar muita coisa aqui, É mas muito bom ter esse. a gente vai fazer um break rapidão
para os nossos patrocinadores e na volta a gente vai trazer um assunto que é o que a galera quer saber, que é onde, principalmente nesse momento agora, após o aniversário da cidade, você já sabe do que a gente está falando do concurso da Miss e do Mister. Então, eu tô sabendo que tem novidade aí que tu vai entregar hoje. É uma pausa rapidinho, a gente já volta. Fica com os nossos patrocinadores aí. Estamos de volta aqui para o Papo Candeice. Para agora é um bloco sobre o concurso mais famoso da região, com certeza. Eu acho que nem em Santarém esse concurso é tão badalado quanto é em Prainha. Ousa dizer. Diz aí, Ian. Diz aí, Ian. Então, ó, rapidinho antes da gente começar, agradecer mais uma vez meu parceiro Otanielso, lá da Multitelecom, internet 100% fibra ótica da região, a Dom Felipe Pizzaria, né? Como diz o Debral, uma vez o Debral colocou lá no status dele, a segunda melhor pizza de Praia. Debral, por quê? Debral cheio das polêmicas dele, né? E também meu parceiro Luciano, lá da Top Açaí. Tu já comeu o Frozen lá da Top Açaí? Já experimentei. Aquele negócio. Todo santo dia tendo que ir lá comer aquele Frozen. Taiane me dá raiva todo dia. Taiane é que cuida do dinheiro em casa, então ela fica dizendo, tu sabe quanto que dá todo dia? Sei, eu quero. Bom, Daisy, eu quero saber, assim, como foi que tu surgiu com essa ideia de um concurso de Miss e Mister? Quando foi a primeira vez que aconteceu? Em 2016? Foi 2018. 18. De onde que surgiu essa ideia? Olha, assim, na verdade, eu sou fã de concursos de beleza desde criança. Eu tenho recordações, assim, eu muito pequena assistindo Miss Brasil, Miss Universo, que na época passava na Bandeirantes. Eu tenho essas recordações. Sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Não sonhava em ser, nunca pensei, sabe, em desfilar, ou nada do tipo. Eu sempre gostei, né? Admirei. E com o passar do tempo, é, eu tenho uma recordação de um aniversário da cidade que fizeram aqui, lá na Associação de Vaqueiros. Eu não lembro assim qual era não sei se não era centenário. Não sei, assim, não lembro qual era a data, qual era a idade, né, que o município estava fazendo, mas eu tenho essa recordação. E eu lembro, assim, deles trazerem, na época, eu acredito que foi a dona Isabel Catunda que organizou, se eu não estou enganada, mas eu lembro deles trazerem representantes de comunidades, tanto homens quanto mulheres. Eu era criança mesmo. Eu achei aquilo assim incrível, sabe? Desfile e tudo mais. E escolheram, né, a Miss Prainha. Eu não sei se foi a primeira, mas é assim o que eu tenho recordação. E eu tenho, assim, comigo, até no meu trabalho, nas coisas que eu faço, eu gosto muito do resgate histórico, né? Essa parte sócio-histórica, eu acredito que a gente não tem como se desmembrar de nada. Acho que tudo na gente está interligado. E eu acho que Prainha sempre vai ser esse meu ponto, onde eu vou poder, seja lá por onde eu ande, eu sempre vou querer voltar para cá, para eu me reconectar, né, com as minhas origens, com as minhas raízes. E aí eu tenho essa recordação. E aí, assim, quando eu vim para cá em 2017, eu tenho uma foto disso. Eu ia separar, mas eu esqueci aqui. Eu tenho uma foto. Era tipo o primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho. A gente começou dia 2, a gente teve uma reunião no dia 3. E a gente teve um grupo, tem um grupo de amigos, né? E tem os primos e tudo mais. E a gente estava numa reunião, né, com o Davi, ele tinha acabado de assumir e tal. E ele, olha, a gente tem que fazer alguma coisa no aniversário da cidade. Nada mirabolante, porque a gente não tem tempo hábil, né? E nem estava, enfim, assumindo. Tá. E aí eu lembro que numa dessas pautas da reunião, né, a gente tentando montar minimamente ali uma programação para fazer, surgiu isso, né? Olha, porque a gente não tenta fazer um concurso de Miss Prainha e tal. E não foi minha ideia. Eu te juro que eu não lembro assim exatamente quem foi que falou isso. E aí a gente ficou, aí o próprio prefeito, olha, gente, a gente não tem tempo, né, para fazer isso. Vamos organizar para o ano que vem. E aí aquilo ficou, né,
comigo, nossa, tem que organizar isso, eu acho que é uma coisa que vai trazer um entretenimento, vai ser legal e tudo mais. E tá, e aí, nesse mesmo ano, uma moça, ela é filha do França, eu esqueci, acho que é Juliana o nome dela. Ela foi me procurar, né, lá, ela foi com o França, que é radialista, eles foram lá junto com a mãe, foram lá para pedir uma ajuda, porque ela estava indo, ela tinha ganhado alguma coisa aqui em Santarém, né, e ela estava indo para Belém, e ela queria uma ajuda, né, financeira, queria que a gente viabilizasse alguma coisa, passagem, enfim, para que ela fosse a esse concurso, né, para ela representar, inclusive, o município. Ela é lá da Santa Maria, eu acredito que ela ainda mora lá. E aí, nossa, a menina é linda, né? Assim, eu fiquei dizendo, meu Deus, que bom, né? Ela é lá da Santa Maria, sabe? Vai poder representar o município e tudo mais. Então, peguei, fiz ali a ponte, fui lá com o prefeito e a gente conseguiu, né, ajudá-la. Ela foi lá pro concurso, aí eu disse assim, não, eu acho que eu vou com você e tudo mais, mas acabou que não deu. A mãe dela foi, né? E aí ela foi para lá representar e tudo mais. Aí aquilo assim, eu já tava, né, com aquilo na minha cabeça de que eu iria organizar para o aniversário da cidade. E assim a gente fez, já era próximo assim do final do ano, eu acho. E aí eu disse, não, agora eu vou colocar em prática. Então, quando a gente teve a primeira reunião do aniversário de 2018, a gente realmente assim, desde o início, a gente tinha a intenção de fazer que o aniversário fosse o que é hoje. Mas demorou aí 4 anos, 5 anos para ele ser o que ele é hoje. Mas isso foi pensado lá atrás. Principalmente no sentido cultural, no sentido econômico, né? Porque até então a gente falava assim que a grande festa, né, cultural, inclusive, do município era a festa de agosto, né? E aí houve aquele período lá, né, da diocese, não sei direito como é que é essa história, não vamos entrar em polêmicas, né, sobre a proibição das festas, de bebida alcoólica, enfim, tudo mais. Então, de alguma forma, a festa realmente ela ficou uma festa religiosa apenas, né? E aí a gente, enquanto gestão, a gente olhando, não, a gente tem que ter uma programação que seja da população e que possa agradar do crente ao ateu, né? E aí, assim, a gente já pensava, desde o primeiro momento, a gente já pensava em fazer isso no aniversário da cidade. E aí, tanto é que no primeiro ano a gente, né, conseguiu ali fazer aquela noite gospel, fazer as outras coisas. E quando teve a primeira reunião, eu falei, eu vou fazer o concurso de Miss. Todo mundo, assim, super apoiou, né? Mas, assim, eu tive que praticamente implorar para as meninas participarem, sabe? Foi uma humilhação mesmo, assim, da gente ter que ir atrás e tudo mais. Mas também deu certo, né? O primeiro ano, assim, perrengues, assim, que eu nunca vou esquecer, do tipo, a gente fazia o aniversário lá na frente da cidade, né? Lá naquele aterro. Então, não tinha quem a gente tinha contratado para fazer o palco, na época não tinha passarela, né? Tinha dado uma chuva sinistra, assim, na época. Tava, assim, umas valas na frente do palco, porque iam tentar fazer de madeira. Não conseguiram. E aí o palco era pequeno, né? E aí, cara, o que que a gente vai fazer agora? Aí alguém, não lembro também quem deu a ideia, por que tu não faz na quadra? Né? Vamos fazer aqui na quadra, naquela quadra lá da frente, coloca o tapete, coloca as cadeiras, não sei o que, vamos fazer lá, tá? Conversei com as meninas, elas acharam melhor, porque o palco era muito pequeno, né? Não dava para tipo, desenvolver passarela, nada. Então vamos fazer lá, ok. Foi uma confusão, porque nessa hora, a época também a gente ainda não estava assim tão organizado, então não tinha ninguém para fazer segurança. Era a gente pegando cadeira, era, enfim, uma confusão. Para assim ser a cereja do bolo, o microfone, né? Como o palco estava lá no aterro e o negócio era aqui na quadra, o microfone não chegava. E nem era eu para apresentar o negócio, né? Eu sou coordenadora e vou mediar aqui. Eu não era para estar falando, apresentando nada disso. Tinha até então um rapaz lá que fazia isso. Quando foi na hora, esse rapaz simplesmente sumiu.
Então, hoje, se eu apresento o negócio, não é. Né? Então, assim, ele simplesmente sumiu, escafedeu-se de lá. E eu tive que fazer. Só que quando eu comecei a falar, para, né, apresentar, o microfone não pegava. O microfone não pegava porque estava muito distante da mesa do som e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Tive que ir para o palco. Eu narrei aquele negócio sem ver uma cabecinha de uma bicha. O Evanildo, né? O Evanildo Lucas, que é grande, eu lembro que eu botei ele para subir num negócio lá da quadra. Aí ele ficava me dando ok quando era para eu começar a falar e quando era para eu terminar de falar. Perrengue da vida. Sim, eu não vi nada do desfile, não sei o que aconteceu depois que eu vi o vídeo e narrei, assim, né? Conforme elas iam entrando, ele dava ok, aí fazia assim, parava e tudo. Não vi nada, narrei assim, literalmente às cegas. Né? E aí, né, que foi a nossa, na primeira Miss foi a Natureza Serrão, né, nesse formato. E ok, até então eu não tinha, assim, contato com ninguém de concurso estadual, né? Até então ia ser só local. Sim, era só local, mas eu sempre imaginei o concurso, nunca, assim, pensei num lado de querer expor, sabe, a mulher, de querer torná-la objeto. Não, pelo contrário. O meu olhar de assistente social sempre foi o seguinte: será que através disso eu não posso oportunizar outras coisas para essas meninas, para essas mulheres aqui da minha cidade? A gente trabalha na assistência social, então trabalha assim às vezes com o que há de pior. Os índices de exploração sexual aqui são muito altos, os índices de abuso sexual, de violência contra a mulher, de gravidez na adolescência, eles são altíssimos, né? E aí, assim, eu tinha essa preocupação, mas naquele momento, assim, não, eu queria, assim, não, trazer algo novo, né, para a programação do aniversário, mas depois eu fui pensando, pesquisando como é que estavam os concursos de Misses, e eu vi que naquele momento, em 2017, eu vi que ser Miss não era só ser bonita. Não basta só você ser bonita, não basta você só ter só beleza, né? Ser Miss hoje é muito mais que isso, né? Você é uma voz, né? Hoje os concursos eles estão prezando, inclusive, muito mais para essa preparação intelectual, comunicativa, né? Até mais do que a beleza, claro, a beleza importa, né? Porque é o primeiro, não deixa de ser um concurso de beleza, mas não é só isso. Então eu fiquei pensando, né? Fui me estruturando. E aí o Miss Pará, eu fiquei, né? Passou ali dali uns dias, uma semana mais ou menos. Aí alguém me mandou uma mensagem, né, no Instagram, dizendo: por que você não leva a natureza ao Miss Pará? Olha, eu vi, acompanhei o concurso, era alguém lá de Belém, não era o dono do concurso. Aí disse: olha, entra no Instagram deles e tal. E assim eu fui, né? Fui pesquisar e tudo mais. Falei com o coordenador, e aí ele achou a natureza bonita, disse que tinha potencial, não sei o que. Falei com ela e ela: eu vou, eu topo. Então vamos. O que é que a gente precisa fazer? Vamos preparar fisicamente, né? Intelectualmente, e eu fui estudar também, porque não era uma coisa assim, uma coisa é você ser fã de olhar na televisão, outra coisa é você preparar uma Miss, preparar uma mulher para representar o seu município pela primeira vez, assim, né, num concurso grande, porque a menina tinha ido, mas não era um concurso assim tão grande, e eu, tipo, só ajudei ela a passagem, essas coisas. Então era um processo e a gente tinha, tipo, 2 meses para se preparar, né? E aí a gente foi, né, para o Miss Pará, foi a primeira vez, foi assim, extremamente emocionante. Mas antes disso, eu estava até falando hoje com a nossa atual Miss, né? Desde o início eu lembro que houve o bullying, houve as críticas, houve a chacota, desde o primeiro. Fizeram assim vários memes, várias coisas. Eu estava até lembrando ela que a gente fez umas fotos de preparação que era para a gente enviar para o Miss Pará. Aí eu lembro que fizeram, colocaram a natureza em poça e não sei o que. Fizeram várias montagens, né? Mas assim, isso
abala, né? Mas a gente meio que, não, vamos focar aqui no nosso objetivo é esse. E assim a gente foi. Ela teve uma evolução em todos os sentidos muito significativa, né? Chegou lá para a primeira vez que a gente foi. Então, ela ficou no top 10, que é algo assim inédito, tinha mais de 30 mulheres E participando. foi a primeira vez que Foi a teve um primeira negócio. vez, assim, eu fiquei extremamente feliz, né, com esse resultado, porque a gente tinha experiência zero, né? Então, desde esse primeiro, eu já fiz assim muitos contatos lá, tentei buscar me especializar, né, nisso. Então, assim, a partir disso, o concurso para mim se tornou realmente um projeto. Então, eu tenho um projeto Miss e Mister Prainha. Te perguntar o seguinte, porque eu quero aproveitar que tu falaste, assim, que desde o primeiro, né, a gente já teve aí críticas, teve bullying, teve tudo isso que as meninas... E eu tava até conversando com a Tayane, minha esposa, esses dias, ela disse, amor, é por isso que tem muita menina que a gente sabe que tem potencial para concorrer e não se inscreve, Sim, porque já fica com receio disso, né? sim. E aí o Riquelme Andrade, ele mandou no Instagram, lá na caixinha de perguntas, ele mandou assim, ó, com as críticas que o concurso sofreu esse ano, e a gente já sabe que não foi só esse ano, todo ano Sim. sempre tem, né? É, você pretende continuar? Eu espero que sim. E aí? Olha, eu não só pretendo como eu vou. Eu acho que o de 2019, de verdade, para mim ainda foi o pior. O de 2019 eu cheguei aí à delegacia. Qual foi o de 2019? Quem eram os Foi a representantes? Railana que ganhou, que venceu, né? Porque assim, eu vejo que as pessoas, elas esquecem aquela situação do limite, né? A educação, sabe? As pessoas são muito cruéis e na época a gente tinha uma candidata que ela viu no concurso uma oportunidade, inclusive, de sair de uma depressão. Mas aquilo se tornou o oposto, porque as pessoas pegaram para Cristo mesmo a menina, e assim, era crueldade pura, sabe? Mas eu enfrento, Gênesis. Eu enfrento. Eu acho que todo mundo viu. Acho que depois as pessoas, nossa, tá muito corajosa, estava sendo vaiada lá. E eu falei mesmo, e eu vou falar. Porque assim, eu acho que eu não sou mãe de ninguém. Talvez tenha gente, né, que entrou por aqui, saiu por aqui. Mas pior eu seria, acho que eu seria conivente se eu não me posicionar. Fingir que não está acontecendo. Exatamente. E defender as meninas. Né? Eu falo para elas, olha, a partir de agora, nós somos uma equipe, a gente tem um projeto, vocês fazem parte dessa equipe e eu estou com vocês até o fim. E eu enfrento. Eu enfrento no WhatsApp, eu enfrento em rede social, enfrento com a minha educação. Não vou com baixaria, não vou com falta de educação. As pessoas vêm assim, né, para cima da gente. Então, assim, eu vou sim continuar para a infelicidade dos haters. Eu vi uma coisa na internet desde que diz assim, quer saber que o trabalho está dando certo? É quando aparecem os haters. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo no YouTube também, hoje eu já gravo mais, né? Já tô um pouquinho melhor já, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ser criticado. Eu tinha, sabe, parece que. Aí depois eu fiquei, eu digo, não, quer saber? Não, eu quero gravar. Eu não quiser assistir, tudo bem, eu quero gravar, eu quero fazer. E aí eu ouvi até o PT Jordan, ele fala isso, que ele tem um canal no YouTube do Inerd. Aí ele fala assim, olha, você vai saber que tá dando certo quando aparecerem os primeiros haters. Quando tu vê o primeiro, tu pode ter certeza que tu tá no caminho certo. Se todo mundo estiver só elogiando, é porque só é pai e mãe que tá assistindo teu vídeo. Então, quando o vídeo começa a chegar mais longe, tu vai começar a sofrer com isso. E aí tem a pergunta da Kelly, né? A gente até falou disso, mas acho que ela tava falando mais do concurso. Se tu tem noção do quanto teu trabalho com concurso ele faz diferença no município? Tem. Olha, eu acho que agora eu não tinha, eu te juro que não. Sabe quando foi cair essa ficha? Em 2000 foi 2021? Acho que sim, foi ano passado. Ano passado, não, retrasado, 2021. Desde 2018 eu comecei a acompanhar, né? Mesmo os concursos, comecei a seguir missógilos, comecei a ter contato, né, com outras pessoas, a realmente fazer disso também até um escape para mim, né? E aí eu tive a oportunidade, a Miss Brasil 2020, a Julia Gama, que foi vice Miss Universo, né, em 2020, 2021, já que aconteceu o concurso, ela estava fazendo uma live, e aí eu estava nessa live assistindo
muita gente assistindo, e ela começou a conversar com quem estava na live. E eu fiz uma solicitação e ela aceitou. E aí eu entrei ao vivo com ela, né? E aí ela, aquela coisa de onde é que você está falando e tudo mais, e eu fui conversando e falei para ela, né, sobre o Miss e Mister Prainha. E ela me fez essa mesma pergunta: você tem noção de quanto isso pode fazer, tá fazendo diferença aí onde você tá? E eu acho que realmente foi o momento que eu me toquei. Porque assim, tem gente que pode olhar assim e dizer assim, nossa, mas o que que é a vida dessas meninas mudou? Não é questão de mudar de vida, é questão de a oportunidade elas tiveram. E tudo a questão da oportunidade e a decisão também. Né? Então, assim, eu vejo que a experiência de estar dentro de um concurso é diferente, a experiência de ir para um outro lugar é diferente, né? É, a experiência de conhecer pessoas, conhecer mundo novo, culturas diferentes e tudo mais. Mas eu vejo assim que o principal é você levar o nome da nossa cidade. Hoje, Prainha é conhecida no mundo MIS, no estado, né? E aí daqui a pouco eu vou contar a novidade que ela personifica bem isso aí. Segura, tia, calma, ainda tem tempo. Vamos para a última aqui do Instagram, que eu achei legal essa aqui também, porque foi uma dúvida que surgiu numa conversa, né? É a Emily Mara que ela falou assim, olha, quando a Miss ela faz a inscrição dela, ela tem que seguir alguns critérios, né? Que são os critérios que o concurso pede. Eu tenho essa dúvida também. Tem que ser solteira ou casada? Tem esse tipo de critério? Até ano passado tinha que ser. Eu dizia assim, praticamente tem que ter um atestado de virgindade. Até ano passado, né? Porque para alguns concursos, porque o que acontece? Existem aquilo que a gente chama de franquias, né, dentro dos concursos. Então, cada franquia ele vai buscar um biotipo, ele vai buscar um trejeito, ele vai buscar um tipo, né, de homem, de mulher, de trans, de gays. Ele tem um perfil que ele quer, geralmente ele é financiado por alguma marca, ele é financiado por alguma empresa. Então, essa empresa ela quer ter eu quero ter esse tipo de padrão aqui. A maior franquia do mundo é a franquia Universo, né? Então, as duas misses que a gente tinha levado, Natureza e Railana, Railana foi top 6, então a gente, né, melhorou aí. Eram para a franquia Universo. A franquia Universo, até ano passado, ela não aceitava mulheres casadas, mulheres divorciadas, mulheres que tinham filhos, mulheres trans, né? A idade era até, acho que 26 anos. Tinha uma série de critérios que, a meu ver, né, o concurso eles foram evoluindo, como eu te falei, não é só beleza, né? Mas eles estagnaram em algumas coisas, eles limitaram. Existem mulheres lindíssimas, né? Jovens, mas que são mães, são casadas. Aí você já pensou você limitar uma mulher por causa disso? E com os homens geralmente não tem isso. Especialmente no momento que a gente está vivendo aí, né? Que, poxa, mulheres, a gente dá mais oportunidade, mais igualdade, tudo. E aí você diz assim, olha, no mercado de trabalho a gente critica o fato de um empregador demitir ou apressar a parte da maternidade lá da mãe, né, daquele prazo todo, e um concurso voltado especialmente a dar voz às mulheres e dizer, olha, você é mãe, você não pode. É um critério bem machista, né? Mas, graças a Deus, esse ano, né? Esse ano foi aumentada, né, a faixa etária de idade. E aí, mulheres casadas, mulheres solteiras, noivas, mães. A única regra é, você não pode estar gestante, né? Porque aí, até para te desfilar, né, era mais complicado. Por isso que esse ano também as regras do Miss Prainha mudou, porque a gente acompanhou, lógico, né? E assim, como a gente colocava antes essas regras, porque a gente almejava, né? E chegar lá no concurso. Aí já pensou, a gente vai eleger uma menina aqui que é casada, que é mãe, né? E chega lá, ela não vai poder participar, porque no primeiro ano que a gente foi, teve uma menina que eles descobriram que tinha filho e eles desclassificaram, pensando também no Miss Brasil.
Então, por esse motivo, esse ano, né, mudaram-se as regras, graças a Deus. A nossa Miss atual, ela é mãe, né, ela tem um filho. E eu acho isso super válido, super importante, né? Eu acho que a mulher, depois que ela se torna mãe, ela se transforma, né? E eu acho que essa transformação, ela tem também que estar explicitada ali nos concursos. Então, houve essa mudança, graças a Deus, e o nosso concurso aqui, nosso humilde concurso, acompanhou. Um humilde concurso que não é tão humilde assim, porque a gente já foi top 10, já foi top 6, então a gente não é nada humilde. Eu tenho, eu acho que uma surpresa aqui pra ti. Essa aqui tu não tava esperando. E a galera vai poder assistir aí também. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Ian Okada. E, nossa, que gostoso. Eu vou falar de um assunto que eu amo, que é o Miss Universo. O Miss Universo é organizado pela Miss Universe Organization com o intuito de empoderar e dar voz às mulheres e capacitar todas aquelas pessoas que estão ao redor dessa organização. E é com muita honra que eu tenho um anúncio muito bacana para fazer. Junto com a minha amiga querida que está aí, a Daisy. E Genesson, eu deixei uma coisinha para vocês darem uma olhada juntos. E aí, lê para o município de Prainha. Um grande beijo, telespectadores do Será Se Pode, ao prefeito Davi, à primeira-dama, a todos os meus amigos que fiz em Prainha. É uma cidade muito receptiva e, gente, já estou morrendo de saudade e com vontade de comer um acari. Muito bom. Ian, infelizmente não chegou a tempo o que é pra gente ter um negócio aí pra gente, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Vai chegar só amanhã. Então amanhã a gente vai gravar uns stories. Eu vou gravar quando eu fiquei maravilhado sabendo que eu vou receber. Vou receber em primeira mão. E amanhã eu vou abrir e mostrar pra galera que ele quer que a gente leia. Mas tu tens a novidade pra entregar. É promessa. Será se pode? É todo teu, é todo prainense, mano. Entrega a novidade pra gente que eu tô querendo saber também que novidade é essa. Bem, então, né, em 2019, né, nós levamos, ainda era, não falava, não chamava mais Miss Pará Universo, Miss Brasil Universo, chamava B-Motion, né, que era uma empresa que estava por trás, né, do concurso. Então, justamente, o concurso tinha uma outra cara, uma outra coordenação. E em 2020, quando a Milena foi eleita, ela também foi para uma outra franquia, né? Ela foi já direto eleita, não foi eleita, né? Ela foi, esqueci agora a palavra, ela foi coroada, né? Já direto para uma franquia estadual. Ela foi representar o município, o estado, não só o município, mas o estado numa outra franquia. O meu querido amigo Jonas, que também é uma pessoa incrível, que me ajudou muito nesse processo. Fico muito emocionada, assim, porque hoje o Jonas está numa situação bem diferente, né? E, enfim. E aí a Milena não participou, né, da franquia. A franquia também passou por muitas mudanças, enfim. E hoje, né, nós estamos retomando para a franquia Universo, que é a maior franquia do mundo, né? Não é do Pará, não é do Brasil, é do mundo. E eu fico assim muito emocionada porque esse convite partiu da coordenação. Não foi a gente que foi atrás, foram eles que vieram até nós, sabendo do nosso trabalho, sabendo do potencial das nossas meninas, né, do nosso concurso, do trabalho sério que eu faço. E mais, né, não é só isso. As nossas segunda e terceira colocada também participarão de dois concursos, né? A Pamela e a Naila também receberão faixa. A Pamela participará do Miss Beleza Negra Pará, será a nossa Miss Prainha Beleza Negra. E a Naila participará do Miss Beleza Fashion Pará. E também recebemos esses convites, né? Então, assim, na verdade, pós-concurso, eu fui, assim, bombardeada, sério, de muitos concursos querendo que a gente leve prainha, leve nossas meninas para participar. Eu, assim, fiquei extremamente feliz, lisonjeada. Vi que isso é fruto de um trabalho, porque se eu fosse ligar para as coisas horríveis que falaram em grupos, para as coisas horríveis que falaram das meninas, né? Eu acho que
a gente não teria chegado até aqui. Então, eu vejo que isso é um reconhecimento, né? A sua candidata, que não ganhou em primeiro lugar, ela vai estar no concurso. Eu queria muito ter a oportunidade de levar as seis que participaram, né? Mas infelizmente não vai ser possível. Mas as 3 primeiras estarão representando o nosso município sem competir entre si. Cada uma tem um perfil, como eu falei. Você que não entende de concurso, pesquise antes de falar, né? Me procura, eu sou uma pessoa gênero. O meu status na minha descrição no WhatsApp tá assim: posso te responder em 5 minutos até em 5 dias úteis, mas eu respondo. Né? Eu não gosto de ficar no vácuo, eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, eu tenho toda a paciência. E naquele dia, né, do concurso, foi assim extremamente difícil para mim estar ali. Por tudo, né, que vinha acontecendo anteriormente, as pessoas, não teve nem quase foto de candidato, não teve. Eu juro, eu tentei podar e preservar essas meninas até onde eu consegui. Meninas e meninos, porque não foi só com elas, foi com eles. A gente tem print de injúrias raciais, entendeu? Isso sim, eu até coloquei assim, você dá sua opinião, né? Você querer minimamente criticar para contribuir a uma coisa. Você achar que a internet é terra sem lei e você utilizar para querer cometer crimes é outra coisa. E com criminoso eu só falo na justiça. E eu já estou tomando as providências assim, porque eu acho assim, as pessoas têm que ter respeito, né? Respeito pelo outro, tem que ter empatia pelo outro. E eu falo todo o tempo, se você se acha mais capaz, se você acha que você é melhor, vá lá, meu filho, se inscreva, participe, venha contribuir, fale comigo, olha, Deise, eu acho que a gente poderia melhorar. Eu acato. O Ian me ajudou muito, né, nesse processo. Eu conheci ele do Mundo Miss também. Então ele veio, a gente ficou, sei lá, de 9 até 1 hora da tarde, ele dando aula, coisas que ele cobra 1.000, 2.000 reais para ele dar uma aula de passarela, ele deu de graça para as meninas. Né? Veio contribuir com a gente, porque ele também acredita nesse projeto. E aí, quando eu subi naquele palco, por tudo isso, a minha mãe ainda teve que passar por uma cirurgia. Eu saí do palco direto, tirando o cílio e não sei o que. Eu vim direto para o hospital. Cheguei aqui, a mamãe estava muito mal. Aí, desde 2 horas da manhã, com ela no hospital, aí, tipo, deu umas 2 horas da tarde que eu fui ligar o celular. Sabe, tinha fake me mandando mensagem, me xingando. Sabe, assim, coisas, as pessoas, assim, totalmente sem ter o que fazer, né? E sem um mínimo de empatia, né? Por mais que não soubessem o que está acontecendo, eu vou procurar saber, eu vou me informar, vou ser educada. Eu sempre tratei todo mundo com educação, ouço todo mundo, sei ouvir críticas, sei absorver, mas, assim, tem pessoas que não sabem fazer isso, né? Tem meninas que ficaram realmente bastante abaladas com isso. E é isso, no concurso sempre tem que ter uma vencedora, né? E se não é a sua, é a outra, né? E a gente tem que torcer para representar bem a nossa cidade. No final, é essa pessoa que vai representar. Né? Então, assim, teremos as nossas 3 primeiras colocadas, o nosso top 3 e mais. Eu pensei que já tinha acabado, que eu já estava. Já tinha acabado, Meu Deus. não acabou. Será que pode estar com tudo hoje? A nossa Miss 2020, a Milena, também foi convidada para participar de um outro concurso estadual, o Miss Grand, que é a segunda maior franquia depois do Universo, né? Que aí ele vai para o Miss Mundo, vai para o Miss Grand Brasil. A atual Miss Grand Universo é brasileira. E estou só esperando a resposta da Milena, né? Que ela ficou de analisar. E se Deus quiser, teremos 4 candidatas esse ano em concursos estaduais, fora o nosso mister. E 4 franquias diferentes, 4 então. franquias diferentes, 4 representações, é isso, porque cada concurso ele tem um tipo, né, que ele quer, e todas as pessoas que entraram em contato conosco com certeza perceberam que o perfil dessas pessoas, desses representantes, eles se encaixam melhor, né, dentro de cada concurso. Cara, eu fiquei agora. Eu pensava que. Não sei se tu vistes lá, eu coloquei, né, que ia ter uma novidade e tal. Eu não tava sabendo o que era também, eu realmente não tava sabendo o que era. E aí teve gente que colocou, será que vai ter um novo concurso agora, né? Então eu acho que todo mundo foi
pensando que ia ter algum outro concurso, alguma coisa assim. Vai ter, né? Vão ter outros concursos agora, mas é para as meninas que participaram, especialmente para as três, né? Ah, agora não. Você aí que ficou criticando lá, tá aí, ó. Tua Miss vai representar o município, assim como a que venceu, a segunda colocada e a terceira. Eu acho muito bacana. Achei que engatou aqui no Gogó também quando eu vi esse teu choro, porque é muito fácil criticar. É Sim. muito fácil. É a coisa mais fácil que tem é você criticar. Eu ficar aqui sentado no ar-condicionado com o microfone aqui, um celularzinho. E o pior é que aqui eu ainda apareço para falar alguma coisa, né? A pessoa ainda tem a liberdade de criar um fake para ficar condenando, né? E aí não sabe dar missa um terço, como tu falou agora, né? Sai de lá do concurso que tu já tá numa carga emocional muito grande, ainda tem a situação da tua mãe. O fanatismo tá muito grande, os Sim. extremos estão grandes, né? Eu fico muito feliz de estar, pô, te conhecer assim mais de perto, saber de tudo isso. As pessoas pensam que, sei lá, que os outros são intocáveis, não são humanos. Perde assim o respeito, perde a empatia. Exatamente. Então, é, eu espero, né, através disso, justamente fazer com que essas meninas que vão. Tem menina que, como nunca saiu nunca foi até Santarém, então vai poder ter oportunidade. Todos os concursos vão acontecer em Belém, são em datas diferentes, né? O primeiro, caso, né, a Milena aceite, já vai ser agora no final de março. E depois temos maio, temos junho e temos outubro. Então tem bastante tempo aí, inclusive, para elas se prepararem, né? Hoje, inclusive, eu estava fazendo umas comparações, né, de evolução das meninas quando elas ganharam o Miss e como elas chegaram lá no Miss Pará, né? Quando elas ganharam aqui, quando elas foram para lá. E eu, assim, nossa, que. E nem eu, assim, às vezes me tocava, né? Do quanto que a gente evoluiu. E eu sou uma pessoa que em tudo que eu faço, eu me dou, né? Eu corro atrás. Então, assim, você, inclusive, que tá vendo, achou bonito, mas nem só de beleza a gente vive. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de contribuição, financeira mesmo. Olha, por exemplo, esse ano a gente teve muita dificuldade com lojistas, entendeu? Que quisessem que essas marcas desfilassem lá. Às vezes estão desacreditados, né, do sucesso. Perderam. Tava cheia, a praça nunca esteve tão cheia. Sua loja, sua roupa, sua propaganda poderia estar ali, né? Mas é isso. Eu acho que cada ano que passa a gente vai evoluindo. Agora nós estamos aí com essa missão, né? Vai ser muito trabalho. Eu não sei como eu vou fazer, porque eu tenho um mestrado para terminar, muita coisa, Tem mas um filho para vai dar certo. cuidar. Tenho um filho, principalmente o filho, mas vai dar certo, porque meu filho e meu marido são meus parceiros de verdade, né? E, enfim, eu tenho o apoio da minha equipe, eu tenho o prefeito que acredita no projeto e incentiva também, mas a prefeitura também não pode bancar tudo sozinha, né? A gente não tem nem verba, nem orçamento para isso. Eu acredito que cada um aí abraçar uma MIS para possa patrocinar, né, levar. A gente vai fazer aí alguns eventos para tentar angariar recursos. A gente vai fazer isso e vamos ajudar, vamos incentivar, em vez de só criticar, vamos fazer com que isso melhore. Se você acha que está ruim, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar. Olha, todo episódio a gente faz isso, né? A gente sempre deixa o contato do convidado, justamente porque todos os convidados que têm vindo têm algum projeto, tem alguma. Por exemplo, o Maílson veio, ele é do projeto Atletas do Futuro. Mas é como ele falou, a gente tem uma parceria com a prefeitura, mas sempre falta, e não tem como, porque não adianta você esperar tudo que vai dar, não dá, é complicado. Tem o Otávio, que é um atleta lá do Atletas do Futuro, que já está em São Paulo, e também ele já mora lá em alojamento, vive para treinar, também precisa de uma ajuda e tal. Então, a ajuda que a gente fala, às vezes, não é nem só financeira, às vezes é um contato, é uma ponte, é alguma coisa assim que a gente possa ajudar a melhorar. Então, vai ficar o contato da Daisy aí também na descrição do vídeo, né? Para, de repente, vai que tu viu esse vídeo aí, tu é participante de Miss Universo também, tem contatos, pode ajudar a gente aí, a gente tá junto. Daisy, nosso horário tá acabando, infelizmente. Eu vou aproveitar o momento para te agradecer pelo teu tempo, né? Eu sei que, como tu já falou que a gente tem bastante ocupação, né?
e tirar desse tempinho assim pra gente bater um papo para mim é tão gostoso, tão bacana conversar, conhecer a tua história, contar a tua história. Ouviu aí momentos maravilhosos e momentos assim que vão lá embaixo também. A nossa vida é essa oscilação, né? É um pico e um vale, é lá em cima e lá embaixo. Mas eu acho bacana porque toda vez que a gente cai, quando a gente levanta, a gente já está mais alto do que quando estava anterior, né? Então, muito obrigado, né? O espaço é todo teu para se despedir do teu público, do teu telespectador, e eu fico por aqui. Ah, Gênesis, eu que agradeço demais, né? Me senti assim muito lisonjeada desde o primeiro contato que você fez. Parabenizo pelo projeto, né? Eu acho que é isso, a gente tem que acompanhar, né? O módulo agora de se comunicar é esse, né? Tem aí um público que gosta muito disso, então poder falar aqui para o público da nossa cidade, mas para o público de fora também, né? Pessoas que, né, possam aí se identificar um pouco com a minha história. Eu me sinto muito feliz, lisonjeada de verdade de ter participado. Agradeço o espaço para a gente ter dado essa novidade aí, né, do Miss e Mister Prainha. Sigam lá, @Miss e Mister Prainha, que a gente vai estar fazendo aí, publicando todas as novidades para vocês acompanharem, né, a preparação das nossas meninas e menino. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Contem também com a gente, com a nossa parceria, né? E é isso, só tenho a agradecer. É isso aí. Você que ainda não é inscrito no canal do Será Se Pode, escreve aí, ó. A gente acabou de bater. Até agradecer, eu tinha esquecido de fazer isso no começo do vídeo, ó. Agradecer, alcançamos a meta de 1.000 inscritos no YouTube, né? Desde que a gente começou aqui o Será Se Pode, tá com uns 2 ou 3 meses aí, tem poucos episódios. Batemos os 1.000 inscritos, que é a primeira meta do YouTube. Só tem a crescer. Então, se você não é inscrito, se inscreve, né? Deixa o like. Se tu não é da cidade de Prainha, é de outro lugar, compartilha aí com um amigo, diz, pô, olha só, projeto lá da minha cidade e tal, é bacana, outras pessoas vão passar por aqui e a gente conta com o apoio de vocês. Vou ficando por aqui, muito obrigado, tchau e até a próxima.